Bom dia, Deus! Eis-nos aqui, São Morirão, alimentando a todos com o pão da vida. Oremos. Espírito Santo de Deus, nos orienta, Senhor, nos protege de todo mal e nos alimenta com a tua palavra. Amém? Confia em Deus, único digno de adoração. Conversa com Ele, tudo será realizado. 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 28. Estes foram cabeças dos pais, segundo as suas gerações, chefes, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca. E seu filho primogênito Abidom deu depois Zur, e Quis, Baal e Nadabe, e Gedor, Aiô, e Zequer, e Miclote gerou a Simeia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com eles. E Ner gerou a Quis, Quis gerou a Saul, Saul gerou a Jonatas, e a Malquizua, a Abinadabe e a Esbaal. E o filho de Jonatas, Meribe Baal, e Meribe Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareá e Acais. E Acais gerou a Jeoada, e Jeoada gerou a Alemete, e a Asmavete, e a Zinri. E Zinri gerou a Mozá, e Mozá gerou a Bineá, cujo filho foi Rafá, de quem foi filho Eleazar, cujo filho é Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram seus nomes: Azricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, Elifelete, o terceiro, e foram os filhos de Ulão, homens heróis valentes e flecheiros destros, e tiveram muitos filhos, e filhos, e filhos. 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. 9. E todo Israel foi contado por genealogia, que estão escritas no livro dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitantes que moravam na sua possessão e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, filho dos filhos de Perez, filho de Judá. E dos Silonitas, Isaías, o primogênito, e seus filhos, e dos filhos de Zerá, Joel e seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Assenua. E Ibneias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijás. E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram chefes dos pais nas casas de seus pais. E dos sacerdotes Jedaías e Joiaribe e Jaquim e Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok,
filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Masai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças, nas casas de seus pais, 1.660, homens valentes para a obra do ministério da casa de Deus. Confie em Deus, único digno de adoração, sempre. E dos levitas, Sebaías, filho de Assube, filho de Azricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari, e Baquebacar, Eres, e Galau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Jedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Elcana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum, Acube, Talmon, Aimã e os seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, do lado do oriente. Estes foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Abiasafe, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério, e eram guardas às portas dos tabernáculos, como seus pais foram responsáveis pelo arraial do Senhor, e guardas à entrada. Finéias, filho de Eleazar, antes era líder entre eles, e o Senhor era com ele. E Zacarias, filho de Meselemias, porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos estes, escolhidos para serem guardas das portas, foram 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram nos seus respectivos cargos. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos, que estavam nas suas aldeias, deviam de tempo em tempo vir por 7 dias para servirem com eles. Porque havia naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas, e tinham um cargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam em redor da casa de Deus, cuja guarda lhes tinha sido confiada, e tinham o encargo de abri-la cada manhã. E alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles havia alguns que tinham o encargo dos objetos e de todos os utensílios do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matatias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha o encargo da obra que se fazia em sertãs. Confie em Deus. Só Ele pode te ajudar, te curar, fazer o que você necessita. Recebam todos o pão da vida. Sejam abençoados. Amém?